Vamos abrir a Bíblia em João capítulo 21, versículos 15 até o versículo 17. Deus colocou esta palavra no meu coração há algumas semanas que eu tenho meditado nela, e eu creio que Deus vai falar conosco através desse texto bíblico que diz assim: depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Amém? Tome o teu assento. Nós queremos, por alguns instantes, falar desta palavra. Naturalmente o nosso culto vai passar um pouco do horário, mas eu creio que todos permaneceremos até o amém, até o final. Queridos irmãos, alguns dias antes desse episódio que está registrado e que lemos, Pedro havia negado Jesus por 3 vezes. Os irmãos conhecem esta passagem. Quando o galo cantou, a Bíblia registra que ele chorou amargamente. Eu creio que do profundo da alma daquele homem, ele tirou o sentimento mais puro e se arrependeu de ter negado Jesus Cristo. Porém, a situação, ela não tinha se resolvido entre ele e Jesus. E eu creio que ele talvez tivesse pensado que Jesus não ressuscitaria, talvez não tivesse fé para crer nas palavras de Jesus, que disse que ao terceiro dia ressuscitaria. Então, Pedro não tinha uma oportunidade para olhar nos olhos de Jesus e reconhecer o seu erro. Porém, depois de ressuscitado, Jesus apareceu 3 vezes para os discípulos. E nas 2 primeiras vezes, Pedro não teve coragem de fazer. Jesus não disse nada, apenas esperou o momento certo. Os 2 encontros com Jesus anteriores não foram suficientes para manter Pedro focado no reino de Deus. Jesus apareceu aos discípulos na estrada em Emaús, depois em mais 2 ocasiões. E quando nós lemos no versículo 3 do capítulo 21, Pedro diz para os seus companheiros: eu vou pescar. Porque ele não tinha resolvido aquela situação. O que lhe restava era retroceder e ir fazer aquilo que ele melhor sabia, porque ele não tinha mais aquela mesma chama no seu coração
de continuar a obra que que Jesus havia lhes colocado nas mãos. Porém, apesar dele ser líder, e nós vemos nas páginas dos evangelhos, Pedro liderando os 12, sempre era o primeiro a falar, o primeiro a agir, ele era um líder, e os outros foram atrás de Pedro. Mas qual é o resultado? Não pescaram nada. Fora dos planos de Deus, nada acontece. Mesmo que eles tenham experiências, tenham práticas, voltaram sem nenhum peixe. Retornaram ao amanhecer e Jesus estava os esperando na praia, com peixe e com pão. E após obedecerem à ordem de Jesus, eles pegaram 153 grandes peixes e foram convidados por Jesus para se alimentar. Foi nesse momento de confraternização, estavam ali 7 dos discípulos, que Jesus, na última vez, antes da sua ascensão, que tratou do coração de Pedro. Pedro não estava agindo da mesma maneira de costume. Pedro estava distante. Talvez Jesus conversando com os demais, interagindo com os demais, talvez Simão estava um pouco atrás, um pouco distante, cabisbaixo, porque havia algo no seu coração. E ele não conseguia expor aquele sentimento. Estava calado, mergulhado num drama pessoal, procurando forças talvez para dizer alguma coisa, mas a sua consciência o levava a um amargo sentimento de culpa. E essa culpa não tinha sido resolvida com Cristo. Carregava no peito a dor de ter traído Jesus Cristo, o seu mestre. Há poucos dias eu escutei novamente aquele trecho de uma mensagem do pastor Cláudio Gama, eu creio que a maioria conhece. E ele diz naquela mensagem que esta geração tem trocado Jesus por coisinhas, por prazeres, trocado o amor de Jesus por minutos. E quando a consciência pesa, eu creio que cada um de nós tem o mesmo sentimento da dor de Pedro, ao trair Jesus, ao trocar Jesus por qualquer prazer. E esse sentimento Pedro tinha no seu coração. Lembrava provavelmente das palavras de Jesus, dos ensinamentos, das conversas entre ele, Pedro, Tiago e João, que eram os mais próximos de Jesus. Talvez ele lembrava das longas jornadas nas estradas da Judéia, da Galileia, aonde conversavam, sorriam, eram companheiros, mas ele havia traído Jesus. Estava difícil para Pedro olhar nos olhos de Jesus. Aquele homem que entregou a sua vida, havia ressuscitado e estava ali diante deles, não havia como negar que Jesus cumpriu toda a sua palavra, todas as suas promessas. E agora, o que fazer? Pensou que talvez Jesus não voltaria à vida e seria um pouco mais fácil, apesar de ter de carregar
aquele sentimento, ele não teria um enfrentamento direto com Jesus. Mas chegou o momento, e Jesus não estava ignorando o fracasso de Pedro, porque Ele sabe tudo, Ele sabe todos os nossos pensamentos, Ele sabe tudo que está no nosso coração, Ele conhece todas as coisas. Também Jesus não estava passando a mão por cima do erro de Pedro. Jesus não estava nem tratando ele como um dos mais chegados, talvez um discípulo mimado. Jesus não estava tratando ele como aquele que tem uma personalidade forte e que deveria ser tratado diferente. Não. Jesus estava tratando do coração de Pedro, porque tinha propósitos na vida daquele homem. Mas o silêncio de Jesus incomodava Pedro, porque ele chegou num momento que ele precisava ouvir algo de Jesus, referente àquilo que ele tinha praticado. Às vezes o silêncio de Deus na nossa vida, nós pedimos perdão, nós reconhecemos, nós nos arrependemos, e aí nós viemos para o culto com o coração aberto, com os ouvidos atentos, para ouvir alguma coisa de Deus, para que arranque do nosso peito o sentimento, e Deus está em silêncio, não fala nada. É momento de tratamento, é momento que Deus usa para fazer-nos refletir, para entendermos que nós agimos errado e precisamos da nossa própria conta fazer a coisa certa. Talvez seria melhor que Jesus repreendesse Pedro, chegasse para ele e dissesse alguma coisa: aonde está aquele homem bravo, que cortou a orelha do servo do sumo sacerdote? Aquele que disse que ia enfrentar, talvez se ele ouvisse isso, seria um pouco mais fácil para Pedro, aquele confronto. Ele apenas reconheceria, talvez novamente choraria amargamente, e seguiria o seu caminho. Mas Jesus tem outros meios para curar corações arrependidos. Jesus tem outros meios para arrancar a raiz da amargura, dos maus sentimentos. Jesus age de uma forma que nós muitas vezes não entendemos, mas é curativo, é assertivo. Jesus não faz nada para errar, Ele é perfeito nas nossas vidas. Então Ele vai no profundo do âmago, no âmago da alma daquele homem, no coração de Pedro, e desvenda a fragilidade, expõe a covardia de Pedro, mas direto para ele, com uma pergunta que se repete. Jesus poderia sim ter confrontado Pedro. Jesus é amor, mas quantas vezes ele confrontou os fariseus, ele confrontou os escribas. Ele poderia pegar Pedro, e assim como ele falou a Pedro em uma ocasião: para trás de mim, Satanás. Ele tinha autoridade, mas quando ele decide fazer por amor, não há coração que resista. Quando Jesus usa uma pessoa para nos dar um abraço, as lágrimas descem. Quando Jesus decide agir com amor com a igreja, não tem quem resista o seu amor. Não há palavras de Jesus
que sejam mais profundas, assertivas, e ela penetra na divisão da alma e do espírito de Pedro, como uma espada, e expõe a fragilidade daquele homem rude, de um homem que enfrentava as ondas do mar, os ventos, as tempestades, mas que não tinha coragem de olhar nos olhos do seu Salvador. Pedro talvez não imaginava que naquela circunstância sairia palavras tão amorosas dos lábios de Jesus. Ele esperava outra coisa. Assim como um filho quando erra e o pai chama para conversar, mas de repente a conversa é branda, é com amor. Jesus desnudou a alma daquele homem. A resposta não poderia ser qualquer resposta. Ele foi pego de surpresa, olho no olho, com sinceridade, porque Jesus vê o que está lá dentro. Imagina, irmãos, esta cena. Pedro, traumatizado, diante de Jesus a quem havia traído. E Jesus olhar para ele e dizer: Pedro, tu me amas? Mais do que a esses companheiros? Talvez na primeira resposta, Pedro não teve condições de olhar diretamente os olhos de Jesus. Talvez na segunda, ele já teve um pouquinho mais de facilidade. Mas na terceira ele se entristeceu. Ele teve que enfrentar esse dilema, mas Jesus não ficou satisfeito apenas com uma resposta. Alguns teólogos dizem que no original grego, as primeiras duas respostas de Pedro foram assim: sim, Senhor, eu gosto de você. Eu gosto. Mas na terceira ele foi obrigado a dizer: Senhor, tu sabes todas as coisas. Eu te amo, Senhor. Jesus conseguiu arrancar de dentro algo que estava difícil de sair, mas saiu. Eu te amo incondicionalmente, Senhor, e tu sabes disso. Jesus queria saber se Pedro, no futuro, defenderia o Evangelho, a igreja, com a mesma intensidade com que ele defenderia Cristo, lá no Getsêmani. A pergunta não é para condenação, mas é para a cura. Jesus não estava condenando, senão ele teria feito uma outra pergunta ou afirmação a Pedro. Mas Jesus queria arrancar a culpa, aliviar a consciência, quebrar as barreiras, tirar da frente, de entre deles, aquilo que estava impedindo a comunhão entre Pedro e Jesus. Talvez Jesus pudesse dizer para ele: Pedro, eu sabia que você não iria cumprir o que você prometeu. Mas faz o seguinte, começa de novo. Faz um novo propósito. Há muito na minha obra ainda a ser realizada. Vamos colocar aqui uma pedra em cima desse problema, mas não poderia ser feito antes de que tivesse fluindo a comunhão entre eu e você, Pedro.
Talvez você está atribulado hoje por algo que você fez e que tem impedido esta comunhão com Jesus Cristo, a comunhão com Deus. Talvez algo que a tua consciência está pesarosa, teu coração endurecido. Mas hoje, Deus está te dando uma nova chance, um novo recomeço. Talvez as promessas do ano de 2025 não conseguiram ser colocadas em prática. Mas Jesus, Ele não coloca um ponto final no dia 31 de dezembro. As promessas do Senhor, os propósitos de Deus são eternos. E se você tem um chamado, você tem um dom, tem um talento para apresentar a Deus, faça. Comece agora, recomece, mas não antes de responder esta pergunta a Deus, como Pedro respondeu. A pergunta é restauradora, é libertadora, e você pode estar vivendo o silêncio de Deus na tua vida. Você pode até pensar, Ele me abandonou, não me ouve, o céu está de bronze, eu não sinto mais nada, não há uma profecia que possa restaurar a minha vida. Hoje é o dia, hoje é o momento. Se há arrependimento da nossa parte, Deus está aqui nesta manhã nos perguntando a todos: você me ama? Incondicionalmente? Você ainda tem um resquício daquele amor primitivo, do primeiro amor, do início da tua caminhada, que possa ser avivado como o Espírito Santo soprando nas brasas, para que o fogo novamente acenda na tua vida? Jesus desvendou os segredos do coração daquele homem. Foi um exame final, uma prova do coração e não do intelecto. Porque o Evangelho pode até iniciar racionalmente, entendermos, mas precisa ser plantado no coração. Porque Evangelho somente aqui não tem comunhão com o Pai. Tem que ser do coração, porque o coração não tem razão, o coração tem sentimentos. E o sentimento de amor por Cristo é a nossa prioridade, para que não haja espaço para sentimentos que possam ser contrários à nossa fé. Tem que ser de coração. Jesus sabia que se ganhasse o amor de Pedro, ganharia um Pedro inteiro, por completo. Não seria só o que ele sabia fazer. Às vezes, nós queremos apresentar a Deus apenas as nossas obras, apenas os nossos feitos, apresentar a Deus os nossos dons, os nossos títulos. Isso tudo pode ser feito sem amor. Qualquer um de nós faz, dizendo que é para Deus, mas sem amor a Jesus Cristo. O farisaísmo diz: dá-me as tuas formalidades. Vir no culto, fazer o sacrifício, ofertar, mas isso não muda nada a vida da pessoa. O Deus dos filósofos diz: dá-me o teu raciocínio. Nós podemos também fazer, estudar, pensar, meditar, e ser o intelectual da fé.
Os deuses do paganismo dizem: dá-nos as tuas adorações, os cultos, as ofertas, os sacrifícios humanos. E o homem, por décadas, fez desta forma. Mas Cristo, Jesus Cristo, Ele diz para nós: dá-me o teu coração. Dá-me o teu coração. Quando o doutor da lei interrogou Jesus, lhe perguntando: mestre, qual é o grande mandamento? Jesus respondeu: amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. É por completo. Coração, alma, intelecto, corpo, alma e espírito. Jesus nos quer por completo, irmãos, e é só por amor que isso acontece. Não há outra forma de nós entregarmos a Deus alguma coisa que faça diferença na nossa relação com Deus, se nós não entregarmos tudo. A resposta nesta manhã a Deus deve ser sincera, um ato de entrega total, como fez Pedro. Ele entendeu na terceira pergunta, a ponto de se entristecer diante de Jesus. Mas ele saiu lá de dentro do coração, olhando nos olhos de Jesus. Eu creio que nesse momento, ele conseguiu fitar os olhos de Jesus e dizer: tu sabes todas as coisas. Eu te amo, Senhor, incondicionalmente. Tu sabes destas coisas. Hoje nós vamos, mais uma vez, tocar nos símbolos da ceia. E antes desse momento, antes desse ato, Jesus está clamando aos nossos corações. É por amor que nós estamos participando? Tu ama a Deus a ponto de tocar na sua carne, simbolizada no pão? Tu ama a Deus a ponto de tocar no seu sangue, simbolizado no suco? E relembrar do que Ele fez na cruz do Calvário pelas nossas vidas? É como se Ele estivesse lá na cruz, de braços abertos, olhando para nós nesta manhã e perguntando a nós: aceita esse sacrifício? Você me ama, mesmo desta forma, desfigurado, morrendo? Mas é por amor a você. Se o nosso amor por Ele ainda é inabalável, se o nosso amor por Ele ainda é incondicional, que não há perseguição que possa afetar o relacionamento do cristão com Deus, se ainda é como lá no primeiro amor, que nós não importava as distâncias que nós tínhamos que caminhar, não importava o sacrifício, o cansaço, mas nós enfrentávamos tudo por amor a Jesus Cristo. Nós dizemos que amamos a Cristo, mas temos dificuldades de apresentar coisas básicas, que no passado não era problema. Porque amar a Jesus é aceitar o caminho do sacrifício, é aceitar a renunciar a algumas coisas da nossa vida, é o caminho da obediência à sua palavra, é o caminho das pedras, dos espinhos, das lutas, das provações, das tentações, mas saber que se nós amamos Ele, Ele está conosco em todos os momentos,
nos fortalecendo, nos animando, nos dando graça para vencer todas as afrontas do inimigo. Dizer que amamos a Deus, irmão, qualquer emocionado pode dizer. Mas o verdadeiro amor por Jesus Cristo só é visto no preço que nós pagamos para sermos cristãos. O que renunciamos da nossa vida, da nossa família, para sermos um cristão autêntico. O amor verdadeiro por Cristo só é autêntico quando nos custa alguma coisa. Por isso que o evangelho da hipergraça não tem graça, porque não custa nada de ninguém, mas quando nós dobramos os joelhos, clamamos, derramamos as lágrimas, reconhecendo o grande amor de Jesus por nossas vidas. Então nós valorizamos o amor de Jesus. Depois que Jesus curou a alma daquele discípulo, ele entregou a sua vida totalmente a Deus. O seu nome ficou na história como um dos mártires do Evangelho. Ele não recuou, ele não parou. Tudo fez, porque Jesus limpou a sua alma por completo. Tirou toda a raiz da amargura, do mau sentimento e tomou posse do seu coração e da sua vida. Podemos crer em Jesus, podemos crer na sua palavra, podemos servir e obedecer, mas com amor. E essas coisas dá para fazer sem amor, mas se for com amor, ele recebe. Se for sem amor, ele rejeita. Porém, Jesus quer mais. E ele pergunta: você me ama? Incondicionalmente? De todo o teu coração? Se surgir uma perseguição hoje no Brasil, como é que vai ser a tua vida cristã? Continua. Pedro foi perseguido depois disso. Você pode até perguntar: mas por que amar a Cristo, se Ele se entregou por nós, Ele nos amou primeiro? Há necessidade de nós retribuirmos esse amor? Veja bem, irmãos, analisem comigo. Lembra de Pedro antes desse episódio, e veja Pedro depois do episódio. Às vezes nós dizemos que o dia do Pentecoste mudou Pedro, mas o dia do Pentecoste foi apenas a consequência de uma decisão, de uma palavra, de dizer a Jesus que ele amava Jesus. Porque senão ele não tinha nem permanecido 10 dias esperando o Espírito Santo no Pentecoste. Ele colocou Cristo como prioridade da sua vida. E a sua vida foi transformada, mudou. Nós podemos ter tantas coisas, uma lista de serviços prestados a Deus, e Ele continuará perguntando no nosso coração: é por amor? Ou é por benefícios? Você me ama? Você ama a minha palavra? Você obedece a minha palavra? Você renuncia aquilo que me desagrada? Jesus se entregou por completo. E Ele quer reciprocidade desse processo. O amor de Jesus vai além do nosso entendimento. Não há régua para medir a intensidade do amor de Jesus. É outro nível. Mas nós, mesmo falhos, pecadores, nós precisamos oferecer o nosso coração a Ele em amor. E para encerrar, eu pergunto mais uma vez a você:
Assim como Cristo perguntou a Pedro: você ama a Jesus de todo o teu coração? Você está disposto a renunciar a algumas coisas que ainda impedem a comunhão real com Cristo? Você ainda consegue olhar para Cristo, mesmo não olhando com os olhos físicos, mas espirituais, e dizer: Senhor, eu amo você, eu amo estar na tua presença, eu quero estar contigo na eternidade? É só desta forma, meus irmãos, que Deus vai tratar conosco. É só desta forma que Deus tem poder para mudar o rumo da nossa história e nos fazer novos, dar novo recomeço, dar uma nova oportunidade para que possamos alcançar os propósitos que Deus tem na nossa vida. Deus tinha propósitos lindos com Pedro, mas não olhou para as falhas dele, mas olhou para o coração. E Ele olha para o teu coração nesta manhã. Expõe diante dEle, porque Ele sabe todas as coisas. Se coloque em pé mais uma vez. Nós vamos ler o texto bíblico da Santa Ceia. E enquanto nós lemos, você vai falando com Jesus. Vai falando com Cristo, para que o Espírito Santo trabalhe nas nossas vidas. Que Ele possa mostrar para nós quem somos realmente na presença do Senhor. E se há alguma coisa que precisa ser tirada, arrancada, Jesus tem poder para fazer nesta manhã. Apenas expõe, abre o teu coração a Ele, e Ele é poderoso para fazer. 1 Coríntios capítulo 11, o verso 23. As irmãs podem descer para a mesa do piso inferior. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém?